Balança de massa. Logo no início, vocês começaram observando essa figura que está aí no quadro. O que essa figura diz? Tá? Toda a nossa operação unitária, okay? Nós temos corrente de entrada e corrente de saída. A nossa operação unitária, a nossa operação aqui, ela pode envolver simples mistura, quando tem duas correntes entrando, para se formar uma corrente. Você pode, a partir de uma corrente, formar duas correntes, ou pode envolver reações químicas ou reações biológicas. E todos esses conceitos de balança de massa, com reação química, ou sem reação química, com reciclo, que vocês já viram desde a introdução à engenharia química, são os conceitos que vão ser utilizados agora, no sentido de poder viabilizar os seus balanços de massa no seu fluxograma do processo. Se lembra que no seu fluxograma do processo você colocou todos os seus equipamentos dentro de uma sequência lógica. Ok? Dentro de uma sequência lógica. Você lembra quando eu fiz referência de que quando você trabalha com balanço de massa, por exemplo, quando você trabalha com uma unidade de produção de álcool, eu disse para vocês, a primeira etapa é lavagem. Então, eu estou supondo que a minha cana, ela contém uma série de impurezas. Então, tem que passar por lavagem para eliminar o excesso de impurezas. Então, automaticamente, você tem que prever o teor de impurezas previsto da sua cana, no sentido de poder ser eliminado e estabelecer uma proporção da água que você vai utilizar para fazer a lavagem. Ok? Então, logo em seguida, você faz a moagem. Na moagem, nada mais, nada menos que a diminuição da estrutura física da cana de açúcar, no sentido de poder garantir uma extração eficiente. Ok? Pode ser que na moagem você tenha perda, mas na moagem você vai diminuir o tamanho. Então, por exemplo, na moagem, o que vai acontecer? Praticamente, você pode considerar que a quantidade da massa que entra no seu processo é igual à quantidade da massa que sai do seu processo. Depois disso, você tem a extração. Na extração, o balanço de massa vai consistir, olha só, você tem uma corrente, tá, da massa da cana de açúcar moído entrando no seu extrator, tá, o extrator funciona por prensa, tá, você tem água entrando no seu processo, ok? E vai sair caldo de cana e vai sair bagaço, ok? A água que entra, aliás, desculpa, o bagaço que sai, mas o caldo de cana diluído que sai, a soma dessas duas correntes tem que ser igual à massa do bagaço, a massa da cana de açúcar moída que entra, mais a água que entra. Okay? Se tiver alguma distorção nisso, você tem perdas. Ok? Então, depois disso, você faz a filtração. Quando você faz a filtração, você vai ter a massa de partículas granulares mantido no seu processo da extração, que deve ser eliminado. Então, tem que exatamente saber qual é o percentual. Então, o melhor mesmo que vocês devem fazer, quando vocês têm dificuldade de poderem fechar o balanço de massa, o primeiro passo que vocês devem tomar é ir para o laboratório. Para que laboratório? Faça um experimento. Faça um experimento. Tá? Quando você fizer o experimento, naquela relação de escala laboratorial, vai te possibilitar que você tenha as informações necessárias para suportar o seu balanço de massa. Então, por exemplo, há dias atrás, tem uma aluna minha que foi e disse: professor, eu tenho um trabalho do meu conclusão do curso que visa extrair o óleo de cebola, mas eu não sei qual é o percentual de óleo que existe na cebola. Ok, vai usar um extrator. Ele vai ter que preparar a massa de cebola na granulometria necessária para que a extração de fato aconteça. Então, o que eu disse? Olha, fulano, vamos para o laboratório. No laboratório, ele comprou-se 1 quilo de cebola, fez o corte da cebola nos tamanhos minúsculos possíveis e passou por um processo de secagem. E automaticamente com isso ele conseguiu descrever a curva da secagem de cebola.
mesmo considerando que os tempos são longos, é uma operação unitária. Você não pode desprezar essa operação unitária, porque essa operação unitária vai resultar necessariamente no aumento do desempenho do seu processo. Ok? Então, ela fez então a secagem. Depois da secagem, uma curva de secagem fantástica. E aí fomos para o laboratório, aliás, mantido no laboratório, fomos fazer então a extração. Qual era a ideia da extração? A ideia da extração, primeiro, no primeiro passo, nós queríamos usar o dióxido de carbono como fluido supercrítico. Ok? Montamos uma estrutura muito interessante, tá? E automaticamente fizemos a extração somente com fluido supercrítico. Só que observamos que o processo era eficiente, era deficiente, desculpa. Depois disso, o que nós vimos? Utilizamos o solvente convencional, etanol, por exemplo, tá? E injetamos o dióxido de carbono no nosso processo. Fizemos com que a injeção de dióxido de carbono no solvente convencional borbulhasse na camada da massa da cebola seca, retida na minha coluna de leite fixo. E, consequentemente, garantisse com isso a eficiência, a separação. Depois de um certo tempo de borbulhamento, de uma temperatura devidamente controlada, no final do processo, retiramos a massa líquida retida, tá? Levamos para um processo de evaporação, fizemos a evaporação e, consequentemente, conseguimos quantificar o óleo produzido por extração a partir da cebola. Mesmo que nós tenhamos dados da literatura, mas essa informação é importante no fechamento do balanço de massa, no fecho do balanço de massa. Por que isso? Porque, às vezes, os dados da literatura que você vê aí não são dados tão consistentes quanto. Você precisa provar que essa informação é verídica, é consistente, fazendo exatamente a parte do laboratório. Quando você fizer a parte do laboratório, você fica com informações muito mais consistentes. Tá? Isso eu estou falando do processo de extração. Nós podemos usar esse processo, esse princípio, num processo que envolve reação biológica, ou uma reação química, ou um processo físico-químico. Tá? Para isso, tens que levar em consideração, ou faz o experimento, ou, se for para usar dados da literatura, tem que conhecer a semente da reação. Então, essa parte do balanço de massa é uma parte muito interessante. E o balanço de massa sempre consiste exatamente nesse princípio. Que, primeiro, você tem um sistema. No sistema, você tem a entrada, você tem a saída, tem um acúmulo no processo e tem a transformação no processo. Tá? Isto é, aquela famosa equação que todo engenheiro químico sabe. Entrada menos a saída, igual a acúmulo mais transformação. Entra, a massa que entra no sistema. Ou na operação. Saída é a massa, o seu produto obtido a partir da operação unitária realizada. Transformação são as transformações físicos ou químicos que são realizados no processo, ou biológicos. Okay? Acúmulo, tem um acúmulo se efetivamente você trabalha num processo dinâmico, ou transiente, ou um processo semi-batelada, okay? Onde você vai ter exatamente o acúmulo da massa em função do tempo. Ok? Então, todos esses elementos devem ser levados em consideração. Essa equação que aparece em cima. Acúmulo de massa dentro do sistema é igual. Ok? Então, acúmulo de massa é em função do tempo. Ok? Então, você está enchendo um tanque. Quando você enche um tanque, o que você faz? Você não chega um tanque de um momento para o outro está cheio, não. Você vai acontecendo o aumento do nível de água com o tempo, e esse aumento do nível de água com o tempo tem uma relação direta com a vazão, ou caudal de entrada. E com isso, quando você consegue quantificar a entrada, você consegue, um balançozinho de massa simples, determinar o tempo necessário para o enchimento do seu tanque em função da vazão que você tem, ou do caudal que entra. Então, temos a entrada, a segunda equação, temos a entrada de massa nos limites do sistema, ok? Temos menos a saída da massa nos limites do sistema, mas a geração de massa dentro do sistema de geração é exatamente a transformação, ok? E temos o consumo da massa dentro do sistema. Então, esse princípio, acúmulo é igual a entrada menos a saída, mais o gerado, mais o menos consumido, tem que ser levado em consideração nos nossos balanços de massa do processo. Okay?
se a sua unidade industrial, se a sua operação unitária incorpora muitas correntes, se essas correntes têm reciclo, todos eles têm que ser levados em consideração no seu balanço de massa. Não pode menosprezar ou desprezar, porém não pode simplificar o seu balanço de massa. Tem que levar em consideração todos os fenômenos que acontecem no processo para que eles possam dar a informação real do seu processo. Se você começar, por exemplo, fazendo simplificações, desprezando massa ao longo do processo, lá no final do processo você não vai conseguir efetivamente quantificar melhor o seu processo com base no balanço de massa realizado. Então, eu penso agora para vocês, eu não vou dar aula de balanço de massa para vocês, porque já tiveram disciplinas específicas que trabalharam com vocês com balanço de massa. Mas precisa agora, unidade por unidade, balanço de massa. Tem unidade, tem operações unitárias, por exemplo, um trocador de calor. A massa que entra é igual à massa que sai, mas tem que deixar bem claro. Por quê? Quando você tem que deixar bem claro, por quê? Quando você fizer um balanço de energia, você vai precisar das equações, dos parâmetros de balanço de massa. Tá? Num trocador de calor, o balanço de massa é constante, mas o balanço de energia é diferente. Porque você tem um fator trabalho realizado pela bomba, o trabalho realizado pela bomba que vai impulsionar o movimento do fluido. Automaticamente tem que fazer balanço de energia, porque a energia cinética na saída vai ser diferente da energia cinética na entrada, e isso vai te possibilitar necessariamente calcular o trabalho do eixo realizado para garantir que você consegue obter o seu produto. Então, se é um trocador de calor, mesma coisa, balanço, a entrada é igual à saída. Se é um reator, por exemplo, vamos dizer, você fez uma reação química num reator, a reação realizada com eficiência, depois, em seguida, você tem um processo tipo flash. Num flash, o que vai acontecer? Vamos dizer que o seu produto desejado é um gás. Então o gás sai, vai sair com um produto e vai continuar no seu processo. Automaticamente o líquido que sai é o líquido que contém na essência, tá, a sua matéria-prima ou os componentes da alimentação do seu reator em função da deficiência do seu reator. Você não vai pegar essa corrente e jogar no lixo. Vai usar essa corrente como reciclo para o seu reator. Então tem que levar em consideração isso. E não só. Se vocês chegam para mim e dizem que o meu reator teve uma conversão de 100%, é mentira. Não aceito. Eu quero que você, de fato, utilize toda a parte cinética, ou toda a parte das taxas de reação, o grau de conversão, o avanço da reação, como elementos cruciais para definir melhor o seu processo. E, consequentemente, com isso, você vai conseguir ter dados mais fidedignos na parte do balanço de energia e no dimensionamento da sua coluna de destilação. Entenderam? Então, jovens, nós vamos dar, então, até segunda-feira, para todos vocês, segunda-feira, tá? Todos vocês concluam o fluxograma do processo, segunda-feira. Ok? Segunda-feira, deixa eu ver, hoje dia 9, 10, 11, dia 12. Dia 12, segunda-feira, tá? Vocês todos, 12 de abril, concluam o fluxograma do processo. Do dia 12 de abril até dia 20 de abril, todos vocês têm que mandar os balanços de massa. Então, temos jovens que estão sendo fidedignos, estão mandando-me a informação em todo momento. Eu estou lendo, estou retornando. Às vezes demora um pouco, mas estou fazendo tudo, tá? Para poder retornar, para que possamos fazer o trabalho de uma forma consistente. Agora, tem jovens que nunca mais ouvi falar, tá? Desapareceram simplesmente. Quando esses meninos apareceram na minha frente, querendo me entregar um trabalho, simplesmente porque o resultado é esse, eu vou dizer não. Eu sou professor da disciplina, eu quero acompanhar a evolução do trabalho e eu quero automaticamente saber qual é o envolvimento da pessoa no trabalho, ok? Então, vou esperar. Segunda-feira, termina, dia 12, é o último dia para entrega do fluxograma do processo. Dia 20 é o último dia para entrega dos balanços de massa. A partir do dia 21, vocês vão trabalhar com balanço de energia. Perguntas e respostas, por favor. Eu estou colocando esse material no portal, tá? Na minha sala de aula, e vocês vão observando. Qualquer dúvida, por favor, tem o meu endereço eletrônico.